Ladies and gentlemen, que meu inglês está sinistro. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Homecast. E hoje aqui a gente tá em casa, né, Vini? Exatamente, dois convidados ilustres aqui. Apresenta você. Bom, primeiro vou falar do cara que cresceu comigo, quer dizer, chegou antes de mim na empresa, cresceu bastante, hoje é uma referência, o nosso gerente, que já foi fotógrafo, criador de Instagram, criador de conteúdo, atendente, fazia café, fazia tudo, Caio. Que isso, Seja muito Caio bem-vindo, Marcos! Caio. E juntamente com ele, o cara que é corretor, pai, torcedor do Flamengo, é motorista de táxi nas horas vagas, já foi preparador físico do Vasco. Meu Preparador Deus! físico não, preparador mental, o Gustavo. É um prazer estar aqui, querido. Preparador mental do Vasco. Sofreu, hein? Sofri, mas Vasco grande time, mas foi uma experiência bacana lá, Lohan, juro. Fiz preparação mental do futebol adulto, feminino e Como sub-20. preparar o time rival? Seguinte, cara, vou te falar de coração, eu sou Flamengo e muito Flamengo. Tá? Mas quando a gente vai trabalhar, cara, a gente veste a camisa. E quando começa a conhecer as histórias de cada pessoa, aí tu veste a camisa dobrado. Sim. Então é uma coisa que eu sempre falo. Inclusive, Lohan, o diretor do Vasco, passado 4 meses, ele falou: vem cá, tu é Vasco desde pequeno? Aí é a hora do vai o racha. Não é. É a hora que você... Ou você vai manter aquele personagem que não é meu estilo, não gosto de mentira. E naquele momento eu falei, cara, não sou Vasco, não. Aí, dali já percebeu. Aí ele falou, pô, tu é Flamengo. É aquele... Não, sabe quando acabou aquele o mundo gelo? Assim? Acabou o mundo dele. Falei, cara, eu sou Flamengo, mas aqui eu sou Vasco. Aí ele, pô, é nóis. Aí é meu amigo até hoje. Que parceiraço. Muito legal, parceiraço. cara. Não, maneiro essa parada daí. É. E assim, eu acho muito legal essa parada de preparação mental, essa vibe daí. Uhum. Fala aí, o que você fez em relação a isso? Como é que foi que você... Cara, a preparação mental tá em tudo, Lohan. Assim, hoje a gente trabalha com vendas, né? A gente está integrando a equipe maravilhosa da Azusa. Vendas, qualquer casamento, tudo tem que ter preparação mental. Eu tava brincando com o Caio. Casamento, então... Não, Nem se fala. eu sou casado, né? Eu ainda não. Salve pra minha esposa, porque se eu não falar da minha esposa... Ah, então já aproveita. Eu tenho medo dela, então assim, eu tenho muito medo dela, então assim, já dá um salve, eu te amo. Ela não consegue entrar aqui, fica tranquilo. Não, mas ela vai ver depois, ela vai caçar isso. Vai, né? Vai. Então... Aqui. Não, mas tá em tudo, preparação mental, porque você... Casamento, por exemplo, casamento é algo que sai um homem de uma família, uma mulher de outra família, a chance disso dar certo é pequena, entende? Então você precisa ter a preparação mental de paciência, alinhamento de expectativa. Então isso vale para vendas e vale para preparação mental de atleta que eu fiz lá no Vasco. Top. Por quê? Se eu te falar que um dos grandes problemas que eu tive lá era do técnico, por exemplo. O técnico, ele chegava e naquele ímpeto do esporte, um olhar dele para um atleta e o atleta falava assim, ele não gosta de mim. Desconfigurar a mente do cara. Desconfigura tudo. Porque ele estava ali só querendo tirar dela algo mais e no olhar que ele fez, uma postura que ele teve, a atleta, no coração dela, na mente dela, falou, ele não gosta de mim. Caramba. É inacreditável. E a gente aplica esse conceito para as situações diversas do nosso dia a dia. Não, sem dúvida. Faz total sentido. E Caio, de fato, o que o Vinícius falou é verdade, Verdade, né? verdadeira. Faz tudo, cara. Como é que é isso tudo e fazer gestão hoje em dia? Acho legal até o Gustavo falou que ele trabalhou em outro time e vestia a camisa. Eu acho que onde a gente tá, a gente tem que vestir a camisa, fazer o que precisa ser feito, desde tirar uma foto, desde gravar um story, se tiver que limpar o chão, a gente limpa o chão, a gente limpa o banheiro, porque é um time, né? Então a gente faz tudo para crescer junto, para poder, pro bem maior do negócio avançar. Então eu acho que grande parte dessa mentalidade foi responsável por me fazer ir alcançando níveis maiores, mas é um grande desafio e está sendo ainda, e eu acho muito interessante a gente falar sobre isso também aqui. Top. E aí, Vini? Não, e aproveitando que ele falou de preparação mental, o Caio, como chegou na empresa e ele cresceu lá dentro, cara, como é que tem sido a sua preparação mental para gerir um time? Que isso, assim, não veio de formação, você é formado em marketing e tudo mais. Como é que tá sendo esse desafio? Como é que foi esse desafio? Cara, assim, eu já falei isso pra você pelo papelzinho lá, acompanhar teu crescimento é algo absurdo. Obrigado.
Porque foi, assim, um boom mesmo. Olhar pra quem você era quando você trabalhava no marketing comigo pra hoje como gerente é a outra pessoa, a mesma pessoa, só que, assim, uma evolução bizarra. Obrigado. Liderar é um grande desafio. Acho que se for fazer uma listagem, quais são os maiores desafios da liderança, o top 1 é liderar. Né? Porque são pessoas diferentes, pessoas com cabeças diferentes da sua, e você, de fato, tem que ser ali tipo um coach, tipo um treinador para fazer todo mundo pensar junto, para fazer todo mundo ir atrás de um objetivo, brigar pela mesma coisa, vestir a camisa, é um desafio. Por mais que a gente seja influente, assim, o meu perfil de influência, é um grande desafio a gente poder entender a mente de cada um e liderar todos eles. Porque você tem que saber a particularidade de cada um, a individualidade de cada um no particular, para poder depois você aplicar aquilo no coletivo, para fazer todo mundo funcionar junto. Esse é o desafio. Esse é o desafio que a gente tá vencendo aí dia após dia. Não, maneiro. Assim, é olhar o macro e, ao mesmo tempo, olhar o foco ali na pessoa. Porque às vezes é um detalhezinho na pessoa que vai ver lá na frente. Não, e, Lohan, assim, muita gente acredita que liderança é posição. Exatamente. Exatamente. Falou tudo. Não é. Falou tudo. Entende? O que é liderança pra você? Vai. Cara, liderança pra mim é justamente um aspecto de várias competências emocionais, mas não só emocionais, técnicas. Sim. Por quê? Porque você precisa ser técnico. O que é ser técnico? É você ter processos em determinadas situações e experiências. Porque quando você fala de liderança, por exemplo, Caio falou aqui muito bem sobre a questão de ser extrovertido. Então, ele tem essa capacidade de comunicar facilmente, Vini, entendeu? Ele tem mas tem determinadas coisas que ele precisa, por exemplo, ouvir, né? Então, sim, sempre. E aí, isso já é técnica. Por quê? Porque ele tem um dom natural de comunicar. Mas a empatia de ouvir, entender a pessoa, então... Isso é um treinamento. Um treinamento. É um treinamento. A gente que fala muito, a gente que é muito extrovertido, se condicionar para poder ouvir. Na sua equipe, né, Caio, você tem hoje pessoas casadas, você tem solteiros, tem pessoas com um pouco mais de idade, pouco menos de idade. Então, isso é técnica que entra, né? Exatamente. Então, liderança pra é você justamente conseguir... uma aplicação de vários fatores, mas principalmente muita técnica. Porque quanto mais técnica você tem, é igual cozinhar. Eu gosto muito desse exemplo, né? Porque é o seguinte, uma coisa você fala assim, eu cozinho. Aí o que você cozinha? É só macarrão. Beleza, o macarrão vai ser maravilhoso. Não, o cara só faz miolho, mas... Calma. Macarrão ou miojo? Coisa totalmente diferente. É verdade, né? Essa tu me pegou. Então, o cara cozinha só miojo, mas ele faz. Não, eu faço um dia galinha caipira, outro dia eu faço camarão. É o pozinho que ele joga. Mas você tá entendendo? Mas é justamente isso. Mas, na verdade, quanto mais instrumentos você tem, mais preparado você tá com situações. Quer um exemplo? Quando a gente fala sobre venda, a questão de inteligência emocional, todo mundo fala venda emocional. Não se fala isso, venda emocional. Só que a venda emocional sabe para quem? Para quem compra. Sim. Se você está vendendo, você tem que ser frio, gelado no sentido racional. Você está entendendo? Porque senão, eu vejo, Lohan, assim... Senão você se perde. Eu vejo muita envolvido. gente... Exatamente. Entende? Então, isso é técnica. Sim. É o cara... Por exemplo, você tá achando... Vou fechar a venda. Tá quente... E tem gente que... Eu sou sonhador. Eu já faço sonho. Já conto com dinheiro. Não, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Já tô nessa. Aí cai a venda. Aí como é que você faz? A maioria das pessoas que não tem técnica, elas viram e falam assim, não é pra mim, é difícil. Isso é justamente a questão da falta da técnica. Por quê? Porque a emoção é natural, a decepção. Só que inteligência emocional não é você não sentir raiva. É você saber gerenciar aquilo. Então, por exemplo, tem uma coisa, Lohan, vou dar só uma dicasinha. Fala. Quando vem uma decepção, você tem que fomentar isso, você tem que inserir uma afirmação positiva. Então, por exemplo, o cliente não aceitou. Aí você já tem que imediatamente romper esse pensamento, cancelar esse pensamento negativo de que eu não consigo, eu errei, eu dei mole, podia ser assim, assado. E já colocar, existem outros clientes maravilhosos que vão fazer a venda comigo. Ressignificar, né? Você ressignifica na hora. Porque quanto mais você ficar ali remoendo,
mais o teu emocional... Vai compilando, né? Vai criando ali Se você alimentar isso. Então, liderança é isso. É uma gestão de emoção e técnicas. Quanto mais técnica você tem, maior a tua capacidade de fazer um bom alimento. E agradar mais pessoas, assim como o Caio Saber faz. repassar isso também, né? Claro. Saber repassar. É desafiador, mas esse desafio é por conta de pessoas. De né? pessoas. A gente tem que conciliar tudo isso. Tá, agora sim, uma pergunta para os dois. Ver quem responde primeiro. Por que trabalhar com vendas? Por que escolher essa área para trabalhar? Eu, assim, desde que eu me entendo por gente, querendo ou não, a venda fez parte da minha vida. Eu sou filho de comerciante, então eu sou criado em balcão de comércio, então você vê transação o dia inteiro, você vê atendimento com o cliente o dia inteiro. E quando eu decidi ir para uma linha acadêmica, eu falei, cara, eu gosto disso, mas eu quero algo mais técnico. Eu vou estudar marketing, que é a ciência da venda. E fui para marketing, nisso já comecei a trabalhar na empresa, foi concomitante ali e foi galgando degraus até que abriu a brecha de entrar para o comercial e eu agarrei com tudo. Mas acho que faz parte da minha vida desde pequeno. Desde pequeno. Nascido e criado em balcão de comércio, de atendimento ao cliente, de fazer uma venda e você ofertar algo depois, de você fazer upsell, de ofertar algo mais barato ali no comércio, de ficar ali no caixa para o meu pai. Então, acho que venda sempre fez parte de mim. Não, assim, vendendo assim em rua, etc e tal, mas de balcão. Acho que foi uma experiência de atendimento, me formou. Isso foi muito legal. Legal. Engraçado que eu sou completamente oposto. Por isso que eu perguntei isso, que eu te conheço, então... Eu sou completamente oposto. Por quê? Porque eu vim de uma família em que meu pai é funcionário público e minha mãe é funcionária pública. Ou seja, vendedor para mim era aquele que incomoda. Aquele cara que não deu certo em nada. Um cara chato, né? Aquele cara que... E aí eu tinha essa crença. E crença assim, forte. Até que um dia eu escutei uma coisa que mudou assim, sabe quando vira a chave? O vendedor... ele é a resposta para alguém. Ele é um solucionador de problema. Isso aí. Entendeu? Então, assim, você que tem problema, às vezes com crença, às vezes que você está na área comercial, porque a vida te colocou... Eu sempre falo assim, você é um facilitador de negócios. Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que é vendido é uma solução, é uma dor. Existe uma dor. Sim. Na vida da pessoa. E essa dor, o que é essa dor? É justamente assim, tá com uma capa bonita de celular. Só quem deixou o celular cair e quebrou a tela e é quase o preço de um celular novo entende a necessidade de se ter uma boa capa. Uma boa capa. É isso. Então tu não é o cara chato. Você só vai encontrar quem tem essa necessidade para você Exatamente. suprir essa E necessidade. quando virou essa chave, eu falei, cara, isso... Porque eu tenho uma crença, né? Eu sou cristão e eu sempre gostei muito, isso já nasceu comigo, assim, sempre gostei muito de ajudar a gente. Quando eu percebi, cara, vender é trazer soluções, eu falei, cara, isso é incrível. Mudou a chave. É uma parada. Ou o cara abre uma ONG, ou o cara vira a mentalidade e vira vendedor. Exatamente. Cara, mas pra mim todo mundo é vendedor. Tudo Óbvio, é venda. tudo é Tudo é venda. venda. A diferença é se você quer vender várias vezes ou você quer se vender de forma pontual. Porque, por exemplo, para você ser funcionário de uma empresa, você tem que se vender. Exato. Você tem que ter valor para a empresa, você tem que solucionar o problema da empresa, você tem que Não, se vender. e Vini, no mundo da moda, quem faz consultoria de visagismo, né, a questão de roupa mesmo, é justamente o que você quer comunicar. Porque a roupa que você usa, você está se vendendo. Tá se vendendo. Sim. Entende? Então, assim, tudo daquilo que você usa, o jeito que você usa, o jeito do teu cabelo. O jeito que você fala, tudo. Assim, eu falo que existem vendas que são comerciais e outras não. Mas é venda do mesmo jeito. Por exemplo, você é casado. Isso. Tu quer vender uma ideia, tu quer que tua esposa faça alguma coisa, tu tem que vender a ideia para ela. Ou se você não vender, você vai ser vendido. É uma negociação, né? É a negociação. É o próprio namoro, Teus né? filhos. O namoro. Sim, o Porque namoro. o namoro, porque o casado, depois que casou, tá na mesma casa, aí já era, a casa caiu, né? Porque aí ó, vai saber dos teus maus hábitos. Mas quando você tá Se namorando... vende muito. filho. O perfume, já. aquele perfume que você usa. Filho. Aí, Uma parada que eu falo. Quer descobrir um bom vendedor? Olha pra esposa ou olha pro esposo. Se a esposa for mais bonita do que o cara, porque o cara se vendeu muito bem. E se for o cara...
Aí tu vê, pô, não sabe vender. Então, Isso é bom. Sou o melhor vendedor do mundo, O pessoal então. fala, né, tem lábia. A lábia é venda. pô, Leonor, irmão, venda. eu O sou cara que tem prova lábia- disso, O irmão. cara que tem lábia é um bom vendedor. Pode falar tudo de mim, mas falar que eu não sou um bom vendedor é mentira. Porque se olhar minha foto e olhar pra Leonora, pô, irmão, se vendeu bem. Depois, pô, mas não era isso tudo, irmão. Aí não tem mais volta. Já Então, foi, né? Aconteceu. Exato, Então, exatamente. E tu falou que era filho de 2 funcionários 2 públicos. funcionários públicos. Como que você, assim, virou o mindset para poder... Porque tudo bem que a gente tem que se vender, e foi uma chave para você entender que o vendedor não é chato, que ele tá atendendo a dor de alguém, a necessidade de alguém. Mas como vendedor hoje, como que foi para você ser criado numa estabilidade e hoje abraçar algo que é depende da tua produção. da né? produção? Cara, levou um tempo. Por que levou um tempo? Eu sou formado, eu sou advogado. E em 2004 eu me formei. Então, eu tenho carinha de novo, mas já tenho 42 anos. E aí, 2004 eu me formei na advocacia. E aí comecei a advogar em escritórios, abri meu escritório. E aí, a partir dali, eu já comecei a fazer do empreendedorismo. Porque eu sempre falo, Caio, o cara não basta ser um bom advogado, um bom médico, ele tem que ser um bom empresário. Sim. Exato. E tem E que aí- se vender, né, cara? E se vender, porque ser empresário é isso. E aí eu falei... Então já em 2004, 2005, eu já fui trabalhando essa mudança por conta de necessidade mesmo pessoal. Entende? Então isso aí... Então a partir dali e depois toda a formação, porque assim, nós precisamos entender que onde a gente quer chegar, né? Isso é E- tudo. Onde a gente quer chegar? Tem que ter a visão positiva de futuro. Essa visão positiva de futuro é aquilo que você fala assim, cara, vai demandar tempo, mas é para onde eu quero ir. Sim. E aí, Aí você vai se municiar, né? Você tem- precisa, né, cara? por exemplo, Caio falou uma coisa que me viu um livro engraçado. Eu li um livro há muitos anos atrás, Dar e Receber, Adam, alguma coisa. Tá. É um livro espetacular que fala justamente dessa generosidade. A gente estava falando de liderança. Sobre quanto mais você entrega, mais você dá essa generosidade, mais você recebe. Entende? Então, assim, são coisas que a gente vai tendo a necessidade. Então, foi muito assim, eu estava com necessidade disso. Aí eu li um livro, estudava, corria atrás e aí comecei a desenvolver. Ou seja, empreendedorismo, essa pegada de trabalhar e ser recompensado por aquilo que você realmente produz, essa questão da venda, isso é treinável. O sucesso é treinável. Então, lógico, tem coisas que, por exemplo, a gente estava brincando aqui de fazer uma maratona. Você não pega uma pessoa que está sedentária e corre 40 quilômetros. Não. Mas ele, 5 andando, correndo um pouquinho andando. Isso aí. Ou seja, é isso. É você, Método. Gradativo. é né? você fazer as suas metas. 2024, mas eu vou fazer meta 2025, 26, triênio. Isso faz muito sentido. Top. Paciência. Isso aí também tem Ah, gente que não paciência. tem a paciência pra esperar esse tempo, cara. E a resiliência, né? Pra De- poder de esperar aguentar essa a parada. maturação. E o mais bonito de tudo, o mais belo de tudo, a melhor parte de tudo é o processo. Porque o dia da realização da meta é só mais um dia normal. Mas tudo foi feito previamente. Foi construído dia após dia. Você deu o exemplo da maratona. Uma maratona, ela se vence Muito antes. muito né? antes, né? Então, é aproveitar esse processo, desfrutar do processo. É uma parada meio romântica tu falar assim que amar o processo. Pô, o processo é chato pra É cacete. chato. Por isso que eu falei, tem que ter paciência, cara. Não é todo mundo O pessoal, que aguenta. amo o processo. Eu falo isso hoje, tá? Ame o processo. Que a Pô, gente mas já é vê uma resultado. parada chato. Vamos falar de empreendedorismo, por exemplo. Quando você abre o negócio, você tá com a expectativa lá em cima. Então tu investe, pá, vai ser assim, assado e tal. Ótimo. Quando o negócio começa a rodar, é aquele momento do processo. É onde a empresa quebra, é onde você não vê o resultado que você esperava, é onde você acha que você não está evoluindo. Vou correr uma maratona. Pô, os primeiros meses ali que você está começando a caminhar, pô, mano, tu acha que nada está acontecendo. Tu só está sentindo dor e não vê nada, como vai ficar lá na frente. Então, assim, na verdade é você aceitar o processo, porque lá na frente você vai amar isso, quando você vê os resultados. Então, assim, só porque o pessoal romantiza. Não, a gente tem que amar o processo, tem que ser maravilhoso. Pô, mas é chato. É que a gente, quando a gente já chega no resultado, é fácil a gente falar. Falar que ama, Quando eu né? corria, quando eu fazia atletismo, quando eu ganhava era mole falar que era bom treinar. Porque eu já sabia que eu ganhava, então... Exatamente. Agora, se eu treinasse, e não ganhasse, eu ia olhar pro processo e falar, cara, que processo chato. Que merda. Tô treinando todo dia e não ganho essa merda. Exatamente. Entendeu?
É uma parada assim, meia doida. Não, Fala aí, Gustavão. Sabe o que acontece muito? É justamente a questão da meta. Todo mundo hoje está em voga, tá hypado, né? Meta. Só que é o seguinte, Visão. se você errar a meta... Como assim, Gustavo, errar a meta? Imagina o seguinte, você adora carro. Aí você escutou uma pessoa falar, você precisa ter um moral de vida extraordinário, você precisa botar seus sonhos ali no papel, você tem que ver aquilo todo dia e ok, funciona muito bem. Contudo é o seguinte, você tem uma capacidade produtiva, uma capacidade de renda X. E aí você já pega e fala assim, eu amo carro, então já vou botar um Lamborghini. Sim. Entende? E aí você está cometendo um erro. Aquilo que eu falei da técnica. Sim. Você está cometendo um erro. Porque você está botando o teu sonho último. Aquilo que talvez você conquiste com 50, 55. Ou nem conquiste. Ou nem conquiste, ou nem seja Sim. um plano Você pode desistir. Sim. Fala assim, por exemplo, você estava falando de Lamborghini, né? Primeiro buraco que você cai aqui, não sei de onde você está ouvindo, mas aqui no Rio de Janeiro tem um negócio chamado buraco. E aí... Você é de Miami, você não sabe Você o que de é Miami isso. não sabe o que é isso, mas... Cara, primeiro buraco que você cai, você fala, esse carro não é pra cá. Você desiste, entende? E aí, espero que você caia, ou alguém caia no buraco, não seja o teu carro, entendeu? Para você aprender com o erro dos outros, Sim, porque com isso certeza. faz parte. Ou seja, a métrica, quando você erra, alinhamento de expectativa, né? Quando você erra no alinhamento de expectativa, cara, isso aí... Por quê? Porque você começa a não acreditar em você, não acredita na ferramenta, na técnica, né? Você não acredita em um monte de coisa, mas na verdade é um erro, um detalhezinho. Cara. Você só botou errado ali o que você vai atingir, em quanto tempo. Isso aí faz toda a diferença, Lohan. Então tá falando de fazer uma meta congruente, né? Congruente. Uma Não, parada foi ali na- pra você seguir um processo. Até porque tu vai conseguir celebrar mais. Isso que eu ia falar. Não Claro, foi... é a alegria. Foi o que o Caio falou, a alegria do dia a dia. Eu acho que foi nesse Isso sentido, aí. né, Caio? De você falar aí. assim, cara, é o dia a dia. Nós sempre falamos na empresa, né? Pode falar um pouquinho da empresa? Pode, claro. A gente sempre fala da empresa, nós temos alguns lemas. A gente sempre fala que um ano maravilhoso é um dia maravilhoso. Exato. Uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso. Então, é justamente isso. Eu sempre brinco como é que a gente come um elefante, né? Garfo e faca. Você vai ali, pedacinho por pedacinho. Você Como não- é que é comer um elefante? Quem tem sabedoria já pegou o mistério. Pega esse código. Pegou o código, anota o código. Olha o Anota corte aí, aí. olha o Corta aí, corte. corta. Paulo Não, Marçal. Paulo Marçal, exatamente. E é exatamente isso, porque é justamente porque às vezes... Não, mas o engraçado é isso, porque tem muita... Tem dois problemas o ser humano de maneira geral. Aquele que não sonha e aquele que Isso. sonha, às vezes, Exacerbado. exacerbado. É o que não sonha e o sonhador. Porque o cara que é muito sonhador, às vezes ele é pouco executor. Sim. É. Perde o Entende? tempo todo sonhando. E exatamente, eu amei o que o Caio falou, porque é justamente isso. O equilíbrio, né? De você aproveitar o dia a dia e perceber. Você acha que até a história do Caio, você olhar e falar assim, cara, com o homem que eu me tornei e tô me tornando cada vez mais. Eu tenho certeza que daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai olhar e falar assim, cara, extraordinário onde Deus levou a gente. Sim. Não, isso é maneiro mesmo. Eu acho que Exatamente. bacana que eu vejo assim em vocês dois é que vocês são caras que não param no tempo. Tá o tempo todo ali procurando um curso, um livro, uma parada para se desenvolver, Se se atualizando. autodesenvolver, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Você fez a grade de... Eu fiz toda a formação em coach, fiz vários cursos, né? Porque, assim, eu não sou coach. Coach é um instrumento, né? É uma ferramenta. Então, eu fiz várias... Sabe uma coisa, Lohan, que eu amo para quem trabalha com gente, e principalmente quem trabalha com vendas? A análise de perfil comportamental. Acho que todo mundo precisava fazer isso. É incrível. Tem O pessoas Caio que... fez também. Acho que assim, isso aí é uma parada... Eu entro em loja, Lohan, eu já comprei a peça, tá, pessoa? Fala. Tem uma hora que eu viro e falo assim, filha, a venda já foi feita. Tenta não estragar. Exatamente. Porque Tenta não estragar. Porque eu sou dominante, extrovertido. Então, assim, pra mim, as coisas têm que ser, às vezes, muito rápidas. E eu sou decidido. E aí eu falo, filha, já tá... Relaxa. Aí a pessoa não entende nada, mas na verdade eu tô falando assim, cara, não precisa falar mais nada não, já tá feita a venda. E aí você ter esse domínio com o cliente que tá na sua frente, por quê? Porque tem cliente que é o detalhe. Né? Nós apresentamos casas de altíssimo padrão. E o cliente, às vezes, quer ver um detalhe que
a gente fala, cara, interessante, isso é da personalidade, já é uma pessoa mais analista. Então você precisa, aquilo que eu falei das ferramentas, né? Você precisa estar ali para não ser do seu jeito, mas do jeito do cliente. Para você conectar com ele, ter essa empatia, entender que aquilo que serve... Eu e o Lohan, a gente tem uma coisa em particular, né, Lohan? A gente adora churrasco. Se você for ver os vídeos do Lohan, ele fala assim, que é a minha área preferida. Quando ele fala isso, eu pego champanhe, eu jogo, falo assim, é a nossa área preferida. Não, é melhor... Já viu aquele cara do TikTok? Tem um cara do TikTok da churrasqueira. Cara, que é não sei o quê. eu vou fazer um compilado do Lohan falando De que ama churrasco toda vez. Eu tô em casa, eu tô à vontade. Eu posso confessar uma coisa pra você, Lohan? Fala aí. Muitas vezes eu não vejo o vídeo todo. Tu só vai na parte do... Entendeu? Do Então quando lazer. eu tô assim... Só vai pô, na churrasqueira. Cara, tu me deu uma ideia. O próximo vídeo, se tiver uma churrasqueira maneira, eu vou levar uma carne e vou fazer no isso. vídeo. mas é isso. É porque Entende? Mas, Vinícius, termina de apresentar lá que eu vou ficar aqui comendo churrasco. Bota a carne, a gente Deixa vai, a gente- apresenta o imóvel e deixa volta eu pra botar Bota pra junto. comer, boa. Mas a gente tá brincando, mas às vezes é isso que... Porque, entenda o seguinte, as pessoas que compram o nosso produto são pessoas de um padrão financeiro alto. Sim. Só que, na verdade, sabe o que essa pessoa, muitas vezes, ela quer? Ela quer só olhar a família dela se divertindo. Exatamente. No Não é fundo, característica. E esse tem É sido... sentir... Entende isso? E aí, quando a gente fala sobre aquilo que é bom pra mim, talvez não seja bom pro outro, é justamente ter essa sensibilidade de entender assim, cara, isso aqui faz sentido pro cara. E às vezes a gente chega e fala, cara, olha só, deixa eu te mostrar uma casa aqui, que é essa casa aqui, porque tem experiência de mercado. Sim, com certeza. Isso é legal. Não, e o fato de você entender essa questão do perfil comportamental, de como você recebe o cliente, porque o cliente não é burro. Ele sabe o que é uma sala, ele sabe o que é um quarto, ele sabe o que é uma churrasqueira. Mas quando você entende o cara mais influente, você já pescou fazendo a pergunta certa ali no caminho para casa, ou antes numa ligação, você chega numa casa e fala, cara, aqui você recebe facilmente 50 pessoas, você faz um churrasco com a melhor carne, que vende aqui no mercadinho aqui do lado, tem uma casa de carnes gourmet aqui, e o cara já começa a se imaginar, mas ele sabe que aquilo não é churrasqueira. Mas olha a forma que você apresentou para ele, você já leu ele antes, você já Total entendeu. diferença. Sabe, o cara é apegado a filhos, o cara é, poxa, aqui é o quarto do menino, da menina, fica perto do seu quarto, você vai aplicar o cliente nas situações onde ele se veja, e aí eu acho que fez toda a diferença. Não. Quando você entende de perfil, você pega, bota dois influentes juntos, eles nem olham pra gente. Eles conversam Eles entre conversam eles. entre eles. Tu já percebeu que o Caio fez pergunta pro O Gustavo, Então, cara, como é que você virou essa chave? A gente sai e deixa os caras falando, meu. Vem cá, só falar quanto tempo falta, eu volto aqui só pra fechar. Ai, Mas isso faz daí toda a diferença. Eu gosto de usar uma ilustração. Quando você se capacita para entender de pessoas, é meio que você pegar uma caixa de ferramenta, botar assim e usar a ferramenta certa. Porque às vezes eu vejo muito vendedor usando a ferramenta errada para poder perder uma venda. Você falou, poxa, eu chego pra menina e falo assim, cara, para de falar porque eu já comprei. Tem cara que é tão chato, que é justamente esse estereótipo de cara chato, é justamente por conta disso. É tão chato que faz você desistir de comprar o negócio. Entender de pessoas é botar a caixa de ferramenta e usar a ferramenta certa. Ah, o Gustavo, ele quer ser ouvido. Então, deixa ele falar o problema dele. Tá aqui, ó, o seu remédio é esse. A solução pro seu problema é essa. Ah, não, Gustavo é aquele cara mais analítico. Então eu vou dar a informação que ele precisa. Não, isso aqui tem essa característica, tem isso, isso e isso. Ou seja, eu estou usando a comunicação da forma que o outro quer. Isso encaixa na liderança. Porque a forma que eu trato o Caio é totalmente diferente da forma que eu tenho que te tratar, que eu trato o Vinícius. Tava trocando uma ideia com ele aqui antes, eu falei, cara, a gente tava alinhando uma estratégia de um processo. Eu falei, mano, olha, eu sou dominante, então, ó, não vem com direcionamento pra mim, não. Eu vou sentir que eu tô sendo mandado e eu vou fechar. Então, assim, quando você entende de pessoas, você se entende e você entende o outro. Cara, isso serve pra vida. Tudo. É. Não é? Total. Não, e Tudo. eu acredito, por exemplo, quando já percebeu, Lohan, quando você vai comprar uma blusa, já pegou um vendedor que vira e fala assim, pô, não ficou bom? Esse cara não te ganha? Ganha. Porra, demais. Total. Verdade, mostrou verdade Ele ali fala pra tu. assim, essa aqui ficou melhor, essa aqui eu Total. não gostei tanto. É isso. É justamente isso.
de entender o perfil e envolver no atendimento é tudo, cara. É tudo. Até certo tempo atrás eu fui comprar um tênis numa loja. Eu queria muito comprar um tênis. Eu entrei na loja. Eu fui falando com o vendedor não me pescou, não conversou comigo, só respondeu as minhas perguntas. Eu saí da loja e eu olhei pra minha esposa e falei, cara, eu quero muito tênis, eu vou voltar. Eu voltei na loja. Falei, cara, mas eu acho que vai ficar bom, não sei o que, já comprei esse, mas esse aqui eu não tive uma experiência tão boa, esse aqui deve ficar bom. O cara me tratou da mesma forma. Se ele me mandasse eu experimentar o tênis, eu tinha levado. Ele não me pescou, eu saí da loja sem comprar nada. Aí numa outra situação eu fui na reserva, falo até porque fui muito bem tratado, o cara já me botou no sofá, já me deu um café, já foi conversando comigo, enquanto ele pegava uma meia, enquanto eu provava o tênis, eu levei. Nem provou. Me envolveu na conversa, acho que ele me leu ali sobre que eu era influente, ele começou a puxar assunto comigo, conversar, e eu acho que é muito disso. De você ler e entender, você se adaptar à pessoa. Isso é surreal. Para você conduzir ela até onde você deseja. Não é uma manipulação. Não vejo como isso. Mas, de fato, você está ajudando. Eu precisava de um tênis, ele me conduziu até uma decisão. Você está entendendo a Exato. dor e como a pessoa Exato. gosta de ser tratada. Inclusive, numa liderança. Você não está manipulando alguém. Você está levando a pessoa ao resultado desejado. Mas você aprendeu a lidar com ela. Sim. Você aprendeu a ler ela. Então, dessa forma, você vai conseguir levar ela do ponto A para o ponto B. Você não está manipulando ela. E esse alinhamento de expectativa, Caio, que é justamente isso. A pessoa ela precisa entender. É isso que você quer, mas para isso vai ter que fazer isso, 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 porque senão você vai achar que eu tô te perseguindo. Sim. Eu não tô te perseguindo, você escolheu. Eu gosto muito de fazer pergunta. Por quê? Porque em cima da resposta você fala, foi você que falou. Isso é surreal. Entende isso? Imagina você, qual é a tua meta? A minha meta é vender 40 milhões ano. Foi você que falou. Não foi eu. Não fui eu. Para isso, precisa isso, e eu vou te perturbar. Você quer que eu te perturbe? Ou quer reduzir para 20? Quer reduzir para 10? Ou quer sair? Alinhar a expectativa. Entende isso? É surreal. Surreal. É aí que você... Cara, o que você faz? Você tá ali alinhando a expectativa e fala assim, cara, eu tô contigo. Eu não largo a tua mão. Isso é pro teu bem. Essa é a questão. Pegou o código? Faz a pessoa entender, né? Pegou cheio de Pegou o código? Cheio de código. Mano, acho que a gente vai ter que marcar outro. Vamos. Porque é muito conteúdo. Vamos trazer o Gustavo e também falar de análise comportamental. Não, é falar de surreal, perfil. Dá um Aí podcast. vai Bora, dar, dá um podcast 3 horas legal. de podcast. Pô, Pra você que muito gosta, bom, você cara. vai ficar até o final. Exatamente. Gente, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente. É uma honra isso. a gente caminhar juntos e estar aqui juntos nessa mesa. Verdade. Então, obrigado. Valeu, tamo junto. Tá bom. É uma honra. Nossa. Foi um prazer, Lohan. Prazerzaço. A mesa é grande aí, pô, os amigos. Não, e já viu que vocês quiserem uma folga, aqui a gente manda bem. Não. É, Já percebi. fica à vontade. Já sabe Só disso. marcar. Se quiser viajar... Se combinaram, tamo aí. já Exatamente. abraça. Aí, ó. Então, gente, ó, obrigado. Até o próximo. A gente vai estar junto aí. Deixa aí nos comentários o que você gostou, temas. E é isso. Obrigado. Tamo junto.